Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo na esquizofrenia, um assunto bem complexo, né? Cercado de mitos, mas que afeta a vida de muita gente. Com certeza. A gente tem um material bem completo aqui e a ideia é extrair o essencial para entender melhor essa condição, ok? Vamos desmembrar isso? Vamos lá. Começaremos pela definição, explorando as possíveis causas, com destaque, acho, para o papel da dopamina, os sintomas, como é feito o diagnóstico, o que pode indicar um caminho melhor ou pior para quem convive com a condição e as formas de tratamento. Exato. Um ponto de partida que já chama atenção: a esquizofrenia atinge cerca de 1% da população mundial. É bastante gente. É um número expressivo, sem dúvida. Definindo de forma simples assim, a esquizofrenia é um transtorno que causa uma série de alterações no pensamento, nas emoções, no comportamento. É como se a forma de processar a realidade ficasse diferente, sabe? Esse 1% de prevalência significa que é mais comum do que a gente às vezes imagina. Afeta homens e mulheres igualmente, mas olha que curioso, costuma aparecer mais cedo nos homens, por volta dos 20 anos. Ah, mais cedo nos homens. Isso. E um pouco mais tarde nas mulheres, perto dos 30. É bem raro começar antes dos 15 ou depois dos 45 anos. E tem aquela história, né, sobre a maior incidência em quem nasce no inverno. Eu li sobre isso. Tem a ver com o quê? Frio? As hipóteses envolvem fatores ambientais, talvez infecções virais na gestação ou carências nutricionais, mas ainda é algo em estudo, não é uma causa definida, tá? Entendi. Bom, falando em causas, muito se fala da dopamina, certo? Parece que um desequilíbrio nesse neurotransmissor é tipo uma peça-chave. Aqui é onde fica realmente interessante tentar entender como isso se conecta aos sintomas tão variados que a gente ouve falar. Exatamente. A hipótese dopaminérgica é, assim, fundamental. A ideia central é que a esquizofrenia envolve uma disfunção nos circuitos cerebrais que usam dopamina. Simplificando bastante, a gente pode pensar em dois desequilíbrios principais. Primeiro, parece haver um excesso de atividade da dopamina numa via específica, a chamada mesolímbica. Mesolímbica. Isso. Essa via está ligada à motivação, emoções, recompensa. Quando ela está hiperativa, acredita-se que surjam os chamados sintomas positivos. Positivos, tipo o que a pessoa tem a mais. Tipo isso. Delírios, alucinações. Aquelas experiências que parecem adicionadas à realidade normal, entende? Entendi. Excesso de dopamina em uma área gerando esses sintomas mais externos, por assim dizer. E o outro desequilíbrio, qual seria? O outro lado da moeda, digamos assim, parece ser uma falta de atividade dopaminérgica em outra via, a mesocortical. Essa se conecta com o córtex pré-frontal. A parte do planejamento, né? Exato. A área do cérebro essencial para planejar, tomar decisões, controlar impulsos, processar emoções. Uma hipoatividade, ou seja, uma função reduzida aqui, parece estar ligada aos sintomas negativos e cognitivos. Ah, os negativos. São aqueles que representam uma perda ou diminuição de funções, dificuldade de sentir prazer, que é a anedonia, apatia, falta de iniciativa, a volição, dificuldade de concentração e um certo embotamento emocional, sabe? Uhum. É fascinante como o mesmo neurotransmissor, dependendo do circuito e do nível de atividade, pode gerar efeitos tão opostos. Realmente, isso ajuda a entender por que a esquizofrenia pode se manifestar de formas tão diferentes em cada pessoa. É bem complexo. E essa questão da dopamina também tem a ver com os efeitos colaterais dos remédios, não é? Tem tudo a ver. É que existem outras duas vias dopaminérgicas importantes que os remédios podem afetar. A nigroestriatal, que controla os movimentos. Tipo Parkinson? Isso. Os sintomas podem ser parecidos. E a túbero-infundibular, que regula hormônios como a prolactina. Muitos medicamentos antipsicóticos funcionam bloqueando a dopamina para controlar os sintomas positivos, aquele excesso na via mesolímbica, lembra? Lembro. Só que esse bloqueio pode acabar afetando também essas outras vias. Daí podem vir efeitos colaterais motores, como tremores, rigidez, ou hormonais, como o aumento da prolactina. Por isso, encontrar o tratamento certo é um equilíbrio delicado, sabe?
ajustar a dose, escolher a medicação. Fica claro que não é só aumentar ou diminuir a dopamina. É um ajuste muito mais fino, muito mais complexo. E além da dopamina, o que mais a pesquisa aponta como possíveis causas ou fatores envolvidos? Tem outras coisas. Sim, a dopamina é central, mas não explica tudo sozinha, não. Há também, por exemplo, a questão socioeconômica. Tem uma hipótese chamada downward drift. Deriva descendente? Isso, deriva descendente. Observa-se que pessoas com esquizofrenia muitas vezes enfrentam dificuldades na educação, no trabalho e acabam tendo uma trajetória socioeconômica para baixo, o que pode piorar a vulnerabilidade e criar um ciclo difícil de quebrar. Faz sentido, infelizmente. Além disso, outros neurotransmissores estão na mira, sim, serotonina e, de forma bem relevante, o glutamato. Glutamato. Tem evidências bem interessantes. Substâncias que bloqueiam um tipo específico de receptor de glutamato, o NMDA. O PCP, por exemplo, uma droga, Ah, sim. podem induzir sintomas muito parecidos com os da esquizofrenia, incluindo os positivos, os negativos e a desorganização do pensamento. Isso sugere fortemente que o sistema do glutamato também tem um papel importante nessa história toda. Não é só a dopamina. Quer dizer, é uma interação complexa de vários sistemas no cérebro. Bom, vamos aprofundar um pouco nos sintomas. A gente já mencionou os positivos e negativos. Como eles se manifestam na prática? O que a gente vê? Ótimo. Os sintomas positivos são talvez os mais conhecidos popularmente, né? São experiências que parecem adicionadas à percepção normal da realidade. Incluem os delírios, Crenças estranhas? crenças fixas e irreais. Por exemplo, a pessoa achar que está sendo perseguida, que tem poderes especiais ou que mensagens na TV são direcionadas especificamente para ela. Temos também as alucinações. Ouvir vozes? É a mais comum, ouvir vozes que não existem, mas pode ser visual, tátil, olfativa, em qualquer sentido. Além disso, o pensamento desorganizado, que a gente percebe no discurso. A pessoa fala de um jeito confuso, desconexo, difícil de acompanhar, sabe? E por fim, o comportamento desorganizado ou bizarro, que pode variar desde agitação, uma inquietação sem motivo, até posturas estranhas ou ações sem propósito aparente. Entendi. Esses são os positivos. E os negativos, que você mencionou estarem ligados à falta de atividade dopaminérgica em outra área? Isso. Os sintomas negativos representam uma diminuição ou ausência de comportamentos e emoções que a gente esperaria. O afeto embotado ou plano é uma redução visível na expressão facial, no tom de voz. A pessoa parece... Indiferente. Exato. A alogia é a pobreza do discurso. Falar pouco ou de forma muito vaga sem conteúdo. A avolição é a falta de motivação, de energia, de iniciativa para fazer as coisas do dia a dia, mesmo as mais básicas como tomar banho, arrumar o quarto. Nossa, isso deve ser muito difícil. Muito. A anedonia é a incapacidade de sentir prazer em atividades que antes eram agradáveis. E a dificuldade de atenção e concentração também entra aqui. Frequentemente, são esses sintomas negativos que mais impactam a capacidade da pessoa de trabalhar, estudar, manter relacionamentos. E são mais difíceis de tratar, você disse. Exato. Infelizmente, costumam responder menos aos medicamentos do que os sintomas positivos. São considerados por muitos o núcleo da doença, sabe? Entendi a diferença. É como se os positivos fossem uma distorção para mais e os negativos uma para menos. E como a compreensão desses sintomas evoluiu? Teve alguém importante nessa história, algum nome? Sim. A forma como a gente entende e classifica esses sintomas foi se refinado ao longo do tempo. Lá no final do século XIX, Emil Kraepelin usou o termo demência precoce. Ele focava muito no curso deteriorante que ele via nos jovens. Uma visão mais pessimista, talvez. Focada na piora progressiva. Depois veio Eugene Bleuler, em 1908, e ele cunhou o termo esquizofrenia, que significa mente cindida. Bleuler foi um dos primeiros a dar muita importância aos sintomas negativos. Ele agrupou naqueles famosos 5 As: anedonia, afeto plano, alogia, avolição e atenção prejudicada. Os 5 As de Bleuler. Isso. Ele via esses As, os sintomas negativos, como o núcleo da doença.
Mais tarde, ainda nos anos 70, um psiquiatra alemão, Kurt Schneider, descreveu os sintomas de primeira ordem. Primeira ordem. O que seria isso? Eram sintomas que ele considerava muito característicos da esquizofrenia. Quase que diagnósticos por si só, embora hoje a gente saiba que não é bem assim. Incluíam tipos específicos de alucinações auditivas, como vozes comentando as ações da pessoa, e delírios bem particulares sobre o controle do pensamento, tipo sentir que os pensamentos estão sendo roubados ou inseridos na mente. Que interessante ver como o foco mudou, né? De uma visão mais focada na deterioração para uma compreensão mais detalhada dos diferentes tipos de sintomas. E hoje, na prática, como é feito o diagnóstico? Imagino que não seja simples. Chega a pessoa no consultório e... Não é mesmo, e é fundamentalmente clínico, ou seja, baseado na observação dos sintomas e na história da pessoa. Não existe um exame de sangue, um raio-x, uma ressonância que confirme esquizofrenia. Não tem marcador biológico ainda. Ainda não para diagnóstico clínico. A gente usa critérios diagnósticos estabelecidos, como os do DSM-5, o Manual Diagnóstico. Basicamente, é preciso ter pelo menos 2 sintomas-chave, como delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento desorganizado ou sintomas negativos por um período significativo de tempo. Pelo menos 1 mês com sintomas ativos. 1 mês direto. Pelo menos 1 mês com sintomas bem presentes. E, crucialmente, esses sintomas precisam causar um prejuízo importante no funcionamento da pessoa, na vida social, no trabalho, nos estudos. Tem que ter um impacto na vida. Tem que ter impacto. E os sinais gerais da perturbação devem persistir por no mínimo 6 meses. Isso inclui o período com sintomas ativos e pode incluir fases com sintomas mais leves ou residuais. 6 meses é um tempo considerável. Isso ajuda a diferenciar de outras coisas, imagino. Quadros mais curtos. Exatamente. Esse critério de tempo ajuda a diferenciar a esquizofrenia de quadros psicóticos mais breves. Tem o transtorno psicótico breve, onde os sintomas duram menos de 1 mês. Ah, bem mais curto. Bem mais. E o transtorno esquizofreniforme, onde os sintomas duram entre 1 e 6 meses. Às vezes, esse é como um precursor da esquizofrenia, mas nem sempre evolui. Entendi. E claro, é essencial descartar outras causas. Os sintomas não podem ser por causa de outra condição médica, tipo um tumor cerebral, uma doença autoimune, ou pelo uso de substâncias, drogas, álcool, alguns remédios. E também diferenciar de transtornos do humor, como depressão grave ou transtorno bipolar, que podem ter sintomas psicóticos, mas o quadro geral é diferente. É um processo cuidadoso de exclusão e observação ao longo do tempo, sabe? Um trabalho de detetive, quase. E os exames de imagem, como ressonância magnética, quando entram na investigação, você disse que não diagnosticam mais? Eles não diagnosticam a esquizofrenia em si, mas são importantes para descartar essas outras causas orgânicas que eu mencionei, especialmente em situações específicas. No primeiro episódio psicótico de alguém, é bom fazer para ter certeza que não é outra coisa, ou em casos de confusão mental súbita, ou se há suspeita de demência ou algum problema neurológico. Para excluir outras possibilidades. Exatamente. Em pesquisa, estudos de imagem funcional às vezes mostram uma atividade reduzida no lobo frontal, a tal hipofrontalidade que falamos antes, ligada aos sintomas negativos. E imagens estruturais, tipo ressonância ou tomografia, podem mostrar ventrículos cerebrais um pouco maiores ou alguma atrofia no córtex. Mas isso não é específico da esquizofrenia. Não, são achados inespecíficos. Podem aparecer em outras condições ou até em pessoas sem transtorno nenhum. Então não servem para diagnóstico individual, só para pesquisa ou para descartar outras doenças mesmo. E é importante entender também que a esquizofrenia geralmente tem fases. Muitas vezes começa com uma fase prodrômica. Prós, o quê? Prodrômica. É um período antes da psicose ficar clara. Sabe? A pessoa pode começar a se isolar mais, ficar mais irritada, ter uma queda no desempenho escolar ou profissional, começar a ter uns pensamentos ou comportamentos meio estranhos, mas ainda não são delírios ou alucinações francas. Sinais sutis. Isso. Depois vem a fase psicótica ou ativa, com sintomas positivos bem evidentes. Delírios,
alucinações, pensamento desorganizado. E entre esses episódios de crise, pode haver uma fase residual. Residual? Como assim? É uma fase onde predominam os sintomas negativos, apatia, isolamento, afeto embotado, ou talvez alguns sintomas positivos mais leves. Mas o funcionamento da pessoa ainda está abaixo do que era antes. A intensidade da crise diminui, mas a pessoa não volta totalmente ao normal. Entendi as fases. E o que faz com que algumas pessoas tenham um curso mais favorável da doença do que outras? Tem como prever? Existem fatores de prognóstico? Sim, existem alguns fatores que ajudam a gente a ter uma ideia do prognóstico, embora cada caso seja único, claro. O melhor prognóstico geralmente está associado a um início mais tardio da doença. Mais tarde é melhor. Geralmente sim. Ter um bom suporte social, família presente, amigos, apoio profissional, ajuda muito. Predomínio de sintomas positivos também costuma ser melhor. Por que os positivos? Porque eles tendem a responder melhor aos medicamentos antipsicóticos. Ser mulher, estatisticamente, também está associado a um prognóstico um pouco melhor. Ter tido um bom funcionamento antes da doença aparecer, bom histórico escolar, profissional, social, e ter poucas recaídas, claro. E o pior prognóstico? Um pior prognóstico costuma estar ligado ao predomínio de sintomas negativos, que são mais persistentes, mais incapacitantes e respondem menos ao tratamento. Início precoce, isolamento social, histórico familiar pesado e um fator muito importante, especialmente no primeiro episódio, é o tempo que demorou entre o início dos sintomas e o começo do tratamento. Ah, rapidez para começar a tratar. Exatamente. Quanto mais cedo se intervém, melhores as chances de uma boa resposta e de preservar o funcionamento da pessoa a longo prazo. A chamada duração da psicose não tratada. Isso me lembra o caso do Sr. B, que a gente viu no material. Um estudante de 22 anos, né? Com dificuldades na faculdade, quarto bagunçado, higiene descuidada e dizendo que o professor quer matá-lo. Como esses fatores se aplicam a ele? O caso do Sr. B é bem ilustrativo. Ele tem sintomas positivos claros, o delírio persecutório sobre o professor e, possivelmente, pensamento desorganizado, já que o discurso era sem sentido. Certo. E também tem vários sintomas negativos. O isolamento social, fica no quarto, a avolição, baixa motivação para ir às aulas, para se cuidar, a negligência com o ambiente e a própria higiene. As dificuldades dele nos estudos mostram bem o impacto funcional desses sintomas. Totalmente. A baixa motivação, a dificuldade de concentração, talvez até o delírio atrapalhando. Tudo isso impacta diretamente a vida acadêmica. Com certeza. Essa dificuldade nos estudos, claramente impactada pelos sintomas, ressalta como a falta de um suporte adequado e de ferramentas certas pode complicar tudo, né? Especialmente numa fase que exige tanto foco e organização como a faculdade. Exatamente. E ter recursos eficazes faz toda a diferença, seja na faculdade, na preparação para provas importantes ou em qualquer fase de aprendizado intenso, onde a concentração e a organização são chave. Falando nisso, olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcolb.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, aqueles resumos práticos ótimos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Fica a dica. Ótima dica. Voltando ao Sr. B, apesar desse quadro preocupante, o caso dele também tem pontos que podem sugerir um prognóstico não tão ruim, se ele receber tratamento adequado, claro. Ah, é? Quais? Bom, o fato de ele ter chegado à faculdade indica um bom funcionamento pré-mórbido, ou seja, antes da doença se manifestar mais claramente. Isso é um bom sinal. Uhum. A família está presente e preocupada, buscando ajuda. Esse suporte social é crucial. E por ser aparentemente o primeiro episódio psicótico dele, um tratamento rápido e eficaz, com boa adesão, pode levar a uma boa recuperação e talvez a um curso menos grave da doença a longo prazo. Tem esperança. Isso traz uma perspectiva mais otimista, realmente. E como é o tratamento na prática? O que é importante considerar além da medicação? O tratamento é sempre combinado, multifacetado. A medicação antipsicótica é a base.
essencial para controlar os sintomas, principalmente os positivos. Mas ela sozinha não resolve tudo de jeito nenhum. Precisa mais. Precisa. A psicoterapia é fundamental. Terapias comportamentais, por exemplo, ajudam a desenvolver habilidades sociais, autonomia, a lidar com os desafios do dia a dia, a se comportar de forma mais apropriada em público. Uma abordagem terapêutica mais direta e estruturada costuma funcionar melhor do que aquelas muito introspectivas. E a família? O suporte familiar é importantíssimo. Educar a família sobre a doença, sobre como lidar, como ajudar sem superproteger ou criticar demais. Intervenções psicossociais também são cruciais. Treino de habilidades sociais, apoio para voltar a estudar ou trabalhar, moradia assistida se necessário. Tudo para ajudar na recuperação e na reintegração social. E quanto aos desafios cognitivos que a gente mencionou antes? Aquela dificuldade de atenção, planejamento, como isso é abordado no tratamento? Esses déficits cognitivos são um grande desafio, realmente. Eles dificultam o aprendizado de novas habilidades e, principalmente, a generalização, ou seja, aplicar o que se aprende na terapia para situações da vida real. Fica difícil transferir o aprendizado. Exato. Por isso, intervenções focadas especificamente na reabilitação cognitiva também são importantes. Usam exercícios, jogos, estratégias para tentar melhorar a atenção, a memória, as funções executivas. Terapia de grupo pode ser útil para pacientes mais estáveis, de alto funcionamento, para treinar habilidades sociais, mas para muitos pode ser difícil lidar com a estimulação social intensa do grupo. Pode até piorar a ansiedade ou os sintomas. Tem que avaliar caso a caso. Entendi. Tem outro ponto muito sério abordado no material: o risco de suicídio. Isso é algo prevalente. Sim, infelizmente, é um aspecto crítico e que exige atenção constante de quem cuida. O risco de suicídio na esquizofrenia é significativamente alto. Estima-se que cerca de 10% dos pacientes venham a falecer por suicídio. É um número muito triste e alarmante. 10% é muito alto. Muito alto. É preciso avaliar esse risco ativamente, em todas as consultas e em todos os pacientes. Alguns fatores aumentam esse risco. Ser homem, ser jovem, ali na faixa dos 20 e poucos, menos de 30 anos, ter uma boa consciência do próprio sofrimento e das perdas causadas pela doença, às vezes isso é mais comum no tipo paranoide, que mantém mais a cognição. Que paradoxal, né? Ter mais consciência aumenta o risco? É um paradoxo cruel. Uso de substâncias junto, comorbidade com depressão, estar desempregado, ter recaídas frequentes, já ter tentado suicídio antes, morar sozinho, ter tido uma hospitalização recente, tudo isso são sinais de alerta. É uma realidade dura que reforça a necessidade de acompanhamento próximo, de vínculo terapêutico forte e de suporte contínuo. Não dá para baixar a guarda. Nossa, muito importante alertar sobre isso. E sobre a associação com violência, que muitas vezes aparece na mídia de forma tão sensacionalista. O que o material diz? Esse é um mito extremamente prejudicial e que gera um estigma enorme. É fundamental esclarecer. Pessoas com esquizofrenia são, na vasta maioria das vezes, muito mais propensas a serem vítimas de violência do que a serem autoras. Vítimas. Sim, vítimas. Seja pela vulnerabilidade social, pela dificuldade de se protegerem ou até por incompreensão e preconceito. A associação automática entre esquizofrenia e periculosidade é injusta, não corresponde à realidade da maioria dos casos e causa muito sofrimento. Claro, em casos raros, sintomas como delírios persecutórios intensos podem levar a atos agressivos, mas isso é exceção, não a regra. Combater esse estigma é parte essencial do cuidado e da inclusão social. E só para completar, o material menciona rapidamente outros transtornos psicóticos mais raros, com os delírios bem específicos e, assim, bastante curiosos, né? Tipo o quê? Coisas como a síndrome de Capgras, onde a pessoa tem a ilusão de que pessoas familiares, tipo pais, cônjuge, foram substituídas por impostores idênticos. Ou a síndrome de Fregoli, que é a ilusão de que um perseguidor fica mudando de aparência, assumindo várias faces. Tem a licantropia, a ilusão de ser um lobisomem. Lobisomem? Sério? Bem raro, mas descrito. A autoscopia, que é a falsa crença de ter um duplo, ver a si mesmo fora do corpo.
A síndrome de Cotard, que é uma crença delirante, nihilista, de ter perdido tudo, inclusive órgãos internos ou até de já estar morto. E a folie à deux, que é o transtorno psicótico compartilhado, quando duas pessoas próximas compartilham o mesmo delírio. Nossa, quadros que realmente mostram a complexidade e as estranhezas da mente humana, né? Então, o que tudo isso significa? Chegando ao fim da nossa análise, fica bem evidente que a esquizofrenia é uma condição tremendamente multifacetada. Sem dúvida. A gente viu a importância crucial do equilíbrio da dopamina e outros neurotransmissores, como o glutamato, mas também como fatores ambientais, sociais e até o momento do nascimento podem ter algum peso. Entendemos melhor a diferença fundamental entre os sintomas positivos, aqueles a mais, e os negativos, as perdas, e como isso impacta o tratamento e o prognóstico. Exato. Falamos sobre a importância do diagnóstico cuidadoso, que é clínico, e da intervenção precoce, quanto antes melhor. E da necessidade urgente de desconstruir o mito da violência, que só gera estigma. É, sem dúvida, uma jornada longa e desafiadora para quem vive com a condição e para suas famílias. Exatamente. Acho que a mensagem principal que fica é que, embora seja uma condição crônica, muitas vezes para o resto da vida, com um tratamento adequado e contínuo, que envolve a medicação correta, a psicoterapia, o suporte familiar e social, é sim possível controlar os sintomas, melhorar muito a qualidade de vida e buscar a recuperação funcional. Não é uma sentença de incapacidade total. A compreensão, a paciência e o combate ao estigma são ferramentas poderosíssimas nesse processo todo. Com certeza. E para fechar, como sempre, fica uma reflexão. A gente discutiu essa rede incrivelmente complexa de circuitos cerebrais, neurotransmissores como dopamina e glutamato e a variedade impressionante de sintomas que podem surgir. Fica a pergunta: como exatamente a nossa experiência mais íntima, mais subjetiva da realidade pode ser tão profundamente modificada por essas alterações biológicas? O que as pesquisas futuras sobre essa interação complexa entre genes, ambiente e química cerebral poderão nos revelar não só sobre a esquizofrenia em si, mas talvez sobre a própria natureza da nossa consciência e da nossa percepção. É algo para a gente pensar nessa ano. Uma ótima pergunta para finalizar. Obrigada por nos acompanhar nesta conversa profunda de hoje. Até a próxima.